Salve rapaziada, meu nome é Ain e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a história do Scooby do live action, mas antes, alguns disclaimers. Primeiro é que esse vídeo foi gravado com meu microfone antigo, então o áudio vai estar um pouquinho diferente. Era um microfone de lapela, era bem ruim, mas nada que atrapalhe muito. E segundo, é que eu sou um editor de vídeo, então se você gostar da edição de vídeo e quiser começar algum projeto ou que eu edite algum vídeo pra você, é só entrar em contato comigo, meu Instagram e meu contato por e-mail tá aí na descrição. E é isso, me segue no TikTok, no Insta e se você quiser se inscrever aqui no canal também, e é nóis. Fica o vídeo aí, rapaziada. Em 2002 seria lançada uma obra de arte magnífica no mundo dos filmes. Homem-Aranha, Cidade de Deus, Senhor dos Anéis, nenhum deles consegue chegar aos pés de Scooby-Doo live action. Tá, eu sei, parece brincadeira, mas eu juro, esse filme é muito bom. Tem uma época onde temos diversos live actions péssimos, e sim, eu tô falando de você, Avatar, você é horrível. Esse filme consegue ser quase que perfeito, pecando só um pouco na trilha sonora e um pouco no roteiro ali que tem uns furos, mas isso aí não é relevo, né? Não é relevo. Mas as piadas desse filme é incrível, e é sério, esse filme é muito engraçado. E tudo isso por causa do maconheiro, do Salsicha e o Scooby. Tá, eu sei, os outros personagens são muito bons também, mas esses dois, meus amigos... Você está me desafiando, é? Talvez. O filme já começa com a Daphne falando que tá sendo apalpada por um fantasma. Esse fantasma tá me agarrando! Já começou muito bem. E live actions em geral tentam deixar os personagens mais sérios e falham miseravelmente. Mas esse filme consegue fazer isso sem parecer muito forçado dos atores. Quer dizer, talvez a Daphne seja uma exceção. Mas continuando o filme, a Velma explica o plano deles. Mas o Salsicha e o Scooby acabam estragando tudo. Pera aí, eu tava editando esse vídeo aqui e uma coisa que eu só percebi agora é que esse fantasma parece um... Enfim, com eles falando miseravelmente, o Scooby e o Salsicha saem correndo e por algum motivo tinha um skate no meio da fábrica. E aqui vai a cena mais hardcore do filme, pai. Por que caralho que eu falei igual o Zé, velho? Mas enfim, o Salsicha manda um olho, um flip acompanhado de um 360 handbrake com um Mega Blaster 90 graus, tá? Acalme-se, meninas. Eu sei bastante de skate, acalme-se. Depois do Salsicha mandar várias manobras insanas de skate, o Scooby se joga no fantasma e acaba caindo em cima dele e da Daphne. E por algum motivo, a máquina de mistério entra quebrando uma parede junto com um monte de policial e vários repórteres. Esse filme não faz sentido, mas ele é bom, acredita, daqui a pouco vai melhorar. E na hora de dar entrevista pros repórteres, o Fred acaba ficando com todos os créditos e por causa disso, a turma acaba se desfazendo. Sim, com 7 minutos de filme, a Mistério S.A. acaba. Mas 2 anos depois, o Salsicha e o Scooby aparecem apertando a braba. Ah não, pera, era só comida mesmo. E eles recebem uma carta de um cara chamado Emílio Mondavarius, convidando eles para um lugar que chama Ilha do Espanto, onde eles vão precisar resolver um caso. Chegando no aeroporto, o Scooby e Salsicha vê que não foram só eles que foram chamados, a turma inteira se reencontra e fica aquele climão de bosta horrível, mano. Essa cena é muito constrangedora, velho. Mas eles decidem ir mesmo assim. E uma coisa que eu não falei sobre esse reencontro, olha como o Scooby vai viajar, mano. Sinceramente, absolute cinema, guys. No avião, o Salsicha conhece uma garota chamada Mary Jane. Sim, mais uma referência que o Salsicha é um maconheiro. Você tá se entregando, hein, Salsicha? Chegando na ilha, eles conhecem o Mr. Bean. Ah não, pera. Esse aqui é o Emílio Mondavarius, o dono do parque. E ele fala que jogaram uma magia negra no parque, porque quem tava saindo dele tava saindo meio esquisito, vamos dizer assim. Carol, sou eu, Brad. A gente se conhece desde os 3 anos de idade. Tire as suas mãos de mim! Carol, o que você está fazendo? E assim, como a turma não tava se dando muito bem com os outros, cada um vai pra um canto tentando resolver o caso separado. E mais tarde, a Velma é convidada pra uma festa, onde parece o centro de São Paulo. Só tem louco aí, velho. E esse aqui, que é o usuário de Pedra Maior, quer dizer, o chefe dele, fala que ele antigamente viviam vários monstros na ilha. Com o Emílio construindo o parque, acabou antagonizando eles. E agora eles querem acabar com a raça humana e dominar o mundo. Eu disse que o filme era bom. Logo após, o Scooby recebe uma ligação falando que tem um saco de hambúrguer pra ele no meio da floresta, onde ninguém pode ver ele. E adivinha? Ele vai atrás do saco. E chegando lá, ele é emboscado por um monstro. E quem diria, hein, Scooby? E enquanto o Scooby tá correndo pela vida dele, a Daphne vai até uma cabana na praia, onde ela fala com esse doido aqui que tava fazendo um ritual voodoo. Eu falei que parecia o centro de São Paulo, não falei? Então, e aqui tem o diálogo mais estranho desse filme, que é a Daphne tentando tirar a resposta desse cara. Aí vai uma pista. Roxo é cor para o outono. Estamos em maio.
Como? Escuta, faça um favor a você e saia dessa ilha. Vai pra casa. Vai pra casa antes que o mal caia sobre o seu corpinho magrelo de aeróbica. Mas acima de tudo, não vá. Eu repito, não vá até o castelo da Ilha do Espanto. E por incrível que pareça, ela descobre que ela precisa ir até esse castelo da ilha aqui. Então ela chama o Scooby e o Salsicha pra ir até lá. E chegando lá, eles reencontram a turma de novo. E de novo fica aquele climão de bosta. Mas dessa vez eles resolvem trabalhar junto. Ou pelo menos tentam. Não! Olha, eu sou um homem de conteúdo. Barangas que nem você também me deixam excitado. É. E aqui, meus amigos, eu vou até mudar o clima do vídeo. Tem a cena mais sinistra e bizarra do filme. Um anão calvo. Um anão calvo. E em seguida a turma cai em uma armadilha que estava sendo controlada pelo anão. Mas por sorte ou azar, não sei, o Fred é jogado por um machado e cai de bunda na alavanca. Vixe, sei não, hein, Fredão, está suspeito, hein? E com isso, o Fred e a Velma descobrem que a ilha tem um esquema de lavagem cerebral. E a Daphne, do outro lado do castelo, acha um artefato, que eu não vou nem me arriscar de falar o nome, mas o nome é esse aí. E vendo que eles descobriram tudo, o anão faz uma outra armadilha de novo, chamando os outros vilões. Mas eles conseguem se esconder em uma fantasia e fugirem com o artefato. E agora com a turma reunida novamente, eles se separam para procurar mais pistas. E a Velma fica encarregada de traduzir as escrituras do artefato. Mas esse cara chega aí para conversar com ela. Então ela fala um pouco mais sobre a turma, onde fomos apresentando um novo personagem, o Scooby-Loo, que era tão chato, tão chato, que eles abandonaram o bicho no meio da estrada. Sim, eles abandonaram um cachorro no meio de uma rodovia. Isso dá cadeia, viu, rapaziada? Toma cuidado não, hein? E enquanto isso, o Scooby acaba se assustando com o monstro. E eu tenho dó do Scooby nesse filme aqui, mano. Só cai desgraça no bicho, velho. Mas o Fred acaba não acreditando nele e tenta falar que não existe nenhum monstro. E por ironia do destino, um monstro invade o salão. Irônico, né? E aqui, meus amigos, é uma bagunça degeneralizada total, mano. A Velma e o Fred são sequestrados, mas o resto da turma e a Mary Jane conseguem escapar. E eu acho que todo mundo sabe que Scooby-Doo é um filme pra criança, ou pelo menos era pra ser, porque olha essa cena aqui, velho. São literalmente demônios carregando corpos de pessoas para estar mortas, velho. Com os 4 conseguindo escapar, a Mary Jane resolve ligar pra guarda costeira, mas até eles já sofreram lavagem cerebral, então eles estão sozinhos na ilha. E no dia seguinte eles percebem que todos eles estão sendo controlados, inclusive o Fred, e começa a perseguir o Scooby e o Salsicha, mas os dois acham os quadriciclos e do nada incorporam os Drake de SP. E no meio do caminho eles encontram a Mary Jane e o Scooby acaba descobrindo que ela é uma traidora, mas o Salsicha não acredita nele. Então o que acontece quando dá conflito entre dois amigos? Eles se resolvem sair na mão, simples. Mas o Scooby acaba caindo em uma armadilha. E o mesmo cara que falou que a mãe do Scooby come cocô de gato e queria bater nele, Scooby-Doo, sua mãe come cocô de gato! ele pula na armadilha sem pensar 2 vezes pra salvar o cara. A miséria é uma coisa estranha, hein, rapaziada. E lá embaixo eles descobrem onde tá as almas de todo mundo da ilha, inclusive da turma. Então ele fica meio que pescando a alma da turma e faz todo mundo voltar pro seu corpo. Ou quase. Daphne, você está bem? Estou. Mas não sou a Daphne. E por algum motivo, a partir desse momento aqui, a Velma e a Daphne estão com uns decotes enormes, mano. Ô, ano 2000, viu? E pra voltar aos corpos normais, eles precisam do artefato. Por sorte, o Salsicha, quando tava pegando as almas, roubou na caverna lá, fazendo com que eles arrumassem as almas do corpo certo. E enquanto isso, descobrimos que o Scooby-Doo só foi sequestrado para que ele fosse usado como uma espécie de sacrifício num ritual, fazendo com que o Emily se tornasse uma espécie de dominador no mundo. Mas é claro que a turma não vai deixar isso acontecer. Então eles montam um plano mirabolante que dá errado no primeiro segundo. E por muito azar, quando o plano já dá errado, o ritual começa bem na hora. E com isso, o Fred e a Velma são descobertos e capturados de novo. Só que o Salsicha se disfarça de um guarda e tenta salvar o Scooby, mas ele demora um pouquinho demais, vamos dizer. Mas por sorte e loucura do Salsicha, ele consegue devolver a arma do Scooby. E a Velma e o Fred descobrem que o Emily não é o verdadeiro Emily, e sim o Scooby-Loo no robô. E enquanto isso, a Velma sobe no alto da caverna lá que eles estavam para abrir a escotilha lá em cima, para quando entrasse luz, matasse todos os monstros. Só que o Capanga Maramba tava lá em cima, então os dois entram em conflito. E por incrível que pareça, eu juro, não faz sentido nenhum isso, nenhum. A Daphne ganha de um cara de 2 metros de altura que pesa no mínimo 120 kg no braço. Esse filme é sinistro.
E ela ainda usa o cara como um peso pra quebrar a escotilha. E quando ele cai lá embaixo, pra completar, o cara derruba todas as almas, fazendo que todas as almas voltassem pros seus corpos certos. Agora só faltando tirar o artefato do peito do Scooby-Doo, coisa que o Salsicha faz usando essa garra aqui, assim fazendo todas as almas voltarem pro seu corpo certo e fazendo o Scooby-Doo ter 63 centímetros de altura. Eu não falei que o filme era bom? Quase perfeito, eu diria.